legal hoje. Olá, é muito bom ter a sua companhia nesse Chá das Quatro, que é mais que especial. Afinal de contas, hoje é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E no dia de hoje nós poderíamos falar sobre o espaço da mulher na sociedade, por exemplo, o seu reconhecimento, o que a mulher tem conquistado, mas nós vamos falar sobre a profissão mais antiga que uma mulher pode ter, a profissão de dona de casa. Por que será que essa profissão está tão desvalorizada? Não seria por nossa causa? O que nos lembra também que nessa luta pela igualdade, a mulher conseguiu se igualar aos homens em muitos pontos. Mas será que isso foi positivo? Nossa convidada de hoje é Marcília Vasconcelos Costa. Não saia daí, porque o Chá das Quatro já está no ar. Parabéns, meninas! Parabéns, meninas! Parabéns! Parabéns para você, né, que está aqui com a gente sempre participando desse papo no Chá das Quatro. Parabéns para você, homem, também, que acompanha o Chá das Quatro. E eu tenho certeza que tem uma mulher maravilhosa aí na sua vida. Ou sua esposa, ou sua irmã, ou sua filha, ou sua mãe. Com certeza, hoje tem uma mulher colorindo o seu dia. Não é isso, será gente? que esse homem que sai nos assistindo já deu uma rosa hoje? Verdade, para essa mulher lembrança, especial, para a um filha, né? De repente o papai levar um vaso de flor para a filha, para a esposa. Acho que nosso dia, né? É o nosso dia, não tem que acontecer só no dia 8 de março. Também. Né? Mas é uma data que merece ser lembrada, merece ser né? lembrada, sem dúvida, né? É um dia mais cheiroso, vamos dizer assim. Só que nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Essa data foi instituída em homenagem, né, a mulheres que há 150 anos atrás deram morreram, a própria vida lutando por uma igualdade no ambiente de trabalho. Né? 129 mulheres perderam a vida e muitos anos depois, então, elas foram homenageadas a partir dessa data, né? E nós esperamos que elas não tenham morrido em vão. Com certeza. Né? Que realmente a gente tem percebido que o mercado de trabalho hoje considera o homem e a mulher de uma maneira muito melhor, ainda não ideal, mas exato. muito melhor do que, pelo menos hoje em dia, ninguém é queimado por manifestar desejo de melhoria. Desejo de melhoria. Na verdade, as mulheres trabalhavam em torno de 16 a 18 horas por dia. E essas mulheres que morreram, a luta delas foi buscando reduzir a jornada de trabalho para 10 horas. Foram trancadas na fábrica onde elas se refugiaram. Os patrões e a polícia atearam fogo e elas morreram ali. Já pensou? Que coisa, né? Triste, que barbárie. Né? Mas graças a Deus que hoje nós estamos vivendo outros tempos. Agora, a gente às vezes vai para outro oposto, né? E coisas que são tão instituídas por Deus para a mulher se perdem ao longo do tempo. Mas para a gente conversar mais sobre isso, nós vamos chamar a nossa convidada. Isso mesmo, a quarta mulher de hoje é Marcília Vasconcelos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Marcília? Poucas coisas deixam uma dona de casa mais nervosa do que no final do dia ouvir a célebre frase: cansada por quê? Você não fez nada hoje? Café da manhã, almoço, lanche, jantar, lavar, passar, cozinhar, faxinar. A vida de dona de casa não é fácil. Marcília é dona de casa em tempo integral. A profissão começou aos 4 anos após a morte do pai. É que Marlene, mãe de Marcília, precisou cuidar da casa dos outros e não da dela, para sustentar as 4 filhas. Antes de sair para o trabalho, Marlene delegava uma tarefa a cada filha. E se chegasse em casa e o trabalho tivesse mal feito, as meninas tinham que fazer tudo de novo. E ela não se importava se estava anoitecendo. Tanta exigência nos trabalhos de casa tornaram Marcília e as irmãs verdadeiras especialistas no tema. E por conta desses dotes é que Marcília conheceu o atual marido. Ela tinha 15 anos quando foi comprar uma carne para a mãe e comprou a peça errada. Teve que voltar ao açougue e para trocar a carne precisou conversar com o gerente, o Edson. Dizem que tudo começa com uma troca de olhares. No caso deles,
Tudo começou com uma troca de bifes. Os anos que passou aprendendo a cozinhar e limpar só ajudaram a conquistar o marido, que vinha de uma família com excelentes cozinheiras. Os dois namoraram e noivaram em 3 anos e meio. Logo após o casamento, Marcília e o marido decidiram que ela manteria a mesma profissão de solteira, dona de casa. Hoje, 20 anos depois, ela continua achando que fez a escolha certa. Também são poucos os que podem dizer que sabiam o que queriam ser da vida desde criança, não é mesmo? Marcília amava brincar de casinha e de fazer comidinhas. Marcília hoje tem 3 filhos, Pedro Henrique, de 20 anos, Aline, com 17 e João Vitor, com 10 anos. Ela pôde acompanhar o primeiro sorriso, o primeiro passo, o primeiro dia de aula, os dramas e alegrias dos filhos. Momentos únicos que muitas vezes são perdidos pelos pais. Para ela, a profissão tão menosprezada pela sociedade foi a melhor que ela pôde escolher, mesmo que não tenha sindicato, nem pagamento de horas extras ou férias. Vamos receber então a nossa querida Marcília? Olá, tá linda. Linda mesmo. Bem-vinda, Marcília. Muito bom receber, viu? Beijo. Fica à vontade, viu, Marcília? Muita coisa boa pra gente conversar. Que assunto agradável. Elas têm carga horária de trabalho maior do que de um CEO em uma multinacional. Trabalham no mínimo 12 horas por dia. Não recebem salário, não têm benefícios e ainda costumam ouvir de alguns amigos que não fazem nada. Ser dona de casa parece não estar em alta, mas um dos motivos disso não seria nós mesmos, nós mulheres, que buscamos tanto um lugar no mercado de trabalho? Não acabamos por usar uma desculpa muito, né? Eu quero fazer alguma coisa, quando deveríamos de ter dito, eu quero trabalhar fora de casa. Não é isso, gente? Além do mais, a mulher faz muita coisa. Muita Quer fazer coisa. alguma coisa? Mas acontece que a fala é essa mesmo. Eu Eu lembro quero que fazer. assim que eu me casei, as pessoas me perguntavam assim, e você, Helena, o que você está fazendo? Eu falei assim, tô cuidando da casa. Tô brincando de casinha, de fazer comidinha, né? É. E às vezes a pergunta é tão assim... que nos constrange às vezes, de você responder. É igual que você vai fazer uma compra numa loja. E qual é a sua profissão? Do lar. Olha, Fico mas eu tenho olhando uma pra ver o coisa que você vai interessante pra responder. eu falar desse do lar, né? Aham. A minha mãe, quando o André foi casar, lá no civil, coloca-se o nome, né, dos pais e a profissão. Aí, na hora da minha mãe assinar, que ela é dona de casa, gracinha, mamãe, aí a moça falou assim, vou te ensinar uma coisa. Você não precisa de colocar dona de casa ou do lar. Coloque econôma. 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 Marcília, você é uma econôma. Tá vendo? O nome chique. Uma econôma. Pois é, nós somos econômas. Econôma. Agora, uma coisa interessante mesmo, que essa questão, ela já existia há 16 anos, quando eu me casei, e ela continua existindo hoje. Se alguém fala, eu sou dona de casa, as pessoas te olham... Diferente, assim, né? Porque se você falasse, sou uma empresária. aí, uau, E, né? e a casa é uma empresa. Minha mãe fala, minha empresa é grande. Tem né, tanta coisa para ser feita. Uma empresa que tem que ser muito bem Muito administrada. bem administrada. Porque senão, no final do mês, a empresa vai à bancarrota. Quebra. Pois é, agora se a gente pensar isto, né, pensar o ser dona de casa deste modo, tem esse olhar em torno disto, muda. Sabe qual que é o problema? Que às vezes os outros criticam a que é dona de casa, como eu já fui por muitos anos, só dona de casa, feliz da vida, realizada também, mas nós mesmos, nós as mulheres, é que temos que nos valorizar. Exatamente. Se a gente não se dá esse valor, a gente vai ficar achando que a gente é meramente uma... E aí o prazer Uma de cuidar da casa, arrumar, vai sumindo. E ser do lar, eu até não gosto muito do termo dona da casa. Eu gosto do termo do lar. Porque você Porque não o é lar é um dona, lugar né? muito agradável. Não é só casa, edificação, né? Uma coisa assim, telhados e paredes e portas, e não é bem por aí. Do lar é uma coisa, você fala do lar, até soa melhor. Lar é um lugar agradável. É tão interessante quando viajar é muito bom, né?
Mas eu costumo dizer, nada ir como a nossa voltar casa. para o lar é muito melhor bom, ainda. né? Com Nossa certeza. Né? Não há casinha. melhor lugar na Terra do que o seu lar, do que o lugar que você mora, com suas coisas, da sua maneira. E eu tenho uma coisa muito interessante que, logo quando meu pai morreu, e minha mãe nunca tinha trabalhado fora de casa. Fora de casa, eu quero deixar isso bem claro. Ela trabalhava muito Trabalhava dentro muito. de casa. Muito dentro de casa. 4 filhas pequenas, quase 9 meses de diferença uma das outras. Uau, era Sim. uma escadinha. Uma escadinha. Foi uma tarefa árdua. Mas é que sempre minha mãe nos ensinou com muita excelência. E minha mãe sempre nos mostrou, assim, às vezes com dificuldade, mas o prazer de ser dona de casa. É como na introdução do programa diz que ela não cuidou da casa em si todo o tempo, mas foi cuidar da casa dos outros, porque ela foi ser uma empregada doméstica. Mas sempre o tempo que ela tinha em casa, ela sempre tinha tempo de cuidar das coisas, dos cadernos da escola, É muita da coisa. comida. E sempre nos finais de semana, ela sempre fazia assim, um biscoitinho diferente, ainda distribuía para os vizinhos. Ela sempre mostrou um outro lado, que eu acho que hoje em dia está assim, difícil, de ser do lar, de ser mulher dentro do lar, dentro da casa, o lado prazeroso de ser dona de casa. Acho que durante muito tempo isso foi, assim, foi passado de uma forma errada, né? E de uma forma discriminada, diminutiva, se assim posso dizer. E esqueceram de mostrar o lado bom. Eu acho muito bom ficar em casa. Porque a dona de casa, ela é não só de educadora, né? Porque ela tem que investir na vida dos filhos. Ela é gerente, que ela tem que gerenciar bem a economia doméstica, vamos colocar assim. Será que é daí que vem a palavra economa? Economa. Pode ser por aí, com O Provérbios certeza. fala da ordem às suas servas, Da né? Provérbios Quando 31. existe Não Né? quer dizer que a do lar não tenha suas servas. Suas né? ajudantes, Nem todo tempo eu faço o serviço pesado da casa, nem passo a roupa, nem todo tempo. Mas eu optei por estar em casa. Mas para você ensinar, você tem que saber. Tem que né? saber. Tem que saber e saber bem, né? Porque como você vai ensinar uma coisa que você vai pedir algo para alguém, ou você tem uma funcionária que começou e ainda não sabe todo o andamento da casa, nem você sabe. É muito complicado, né? E eu sempre sonhei isso desde criança. Uma irmã minha falava que ia ser professora, e ela é uma ótima professora, a outra também. E eu sempre o que você vai ser quando crescer? Eu quero casar. Eu quero ser casada. Eu lembro, gente, era muito interessante. Eu quero ser casada. Eu, das minhas 4 irmãs, até 15 anos eu brinquei de boneca. Tinha uma irmã mais nova que falava assim, logo quando eu comecei a paquerar, se você não fizer isso assim pra mim, vou contar pro seu namorado que você ainda brinca de boneca. Chantagem. Chantagem era muito Coisa agradável. boa, né? E brincava de boneca e queria mexer no fogão. E sempre tive isso. Eu lembro quando eu conheci o Edson, que é meu querido marido. Se eu sou essa dona de casa que sou, eu devo muito a ele, porque ele me dá todo o suporte para isso. E ele, assim, sempre foi aquele suporte, assim, para minha vida. Porque eu acho que se ele também não fosse como ele é hoje, nem sempre foi, assim, flores, né? Teve espinhos. Mas se não fosse ele, se não fosse assim o suporte que ele tem me dado, pode ser que eu não estaria sendo dona de casa. Mas Pode isso ser. é tão importante você falar sobre isso, porque hoje, eu acho que por causa dessa mentalidade dos anos 60 para cá, né, foi incutido isso. As meninas, você não pode depender de homem nenhum, você tem que ser independente, você não vai ser dona de casa, você tem que ter uma profissão e tal. E os meninos também foram crescendo nessa mesma geração. Então, muitos homens, eles não querem mais ter o compromisso de sustentar uma casa. Não, eu não vou sustentar mulher nenhuma, não. Mulher minha também Quem não tem que trabalhar trabalha, não fora, come. né? Agora, só que os homens esperam da esposa que ela trabalhe fora, estou falando dessa nova geração, alguns, né, ou melhor, a maioria espera, né, que a esposa também trabalhe e tal, e ajude ele a pagar as contas, mas nem todos estão dispostos a lavar a roupa, a passar a roupa, a cuidar dos filhos, a trocar fralda. Então, quer dizer, a mulher passa a desempenhar uma jornada dupla de trabalho, né, e o homem
apenas desempenhando aquilo que ele já cresceu sabendo que ia ter que desempenhar mesmo. A Bíblia já institui isso, que o homem seria o provedor da casa, né? Então, é muito importante quando a gente encontra um marido assim, que incentiva, que valoriza, que elogia, né, minha querida? Que casa gostosa, que cheirinho bom, que comida gostosa, né? E não aquele marido que só abre a boca para fazer críticas, né? Eu conheço, infelizmente, alguns maridos assim, a casa está impecável, ele não fala nada. Quando uma coisa fora do lugar, ele desaba o mundo. Até que meu maridão não é muito de elogiar, não. Até porque pelo fato da maneira que fui criada, eu sempre já tenho a maneira de tratar as coisas. Mas ele é aquele assim, sai o eletrodoméstico da última geração, para facilitar a minha vida, ele traz aquilo para dentro de casa. É muito interessante. E dentro desse lado do apoio do marido, né, que você trouxe, Helena, também trazendo aí, eu acho que tem esse apoio de facilitar e o apoio de se realizar como homem e marido, tendo uma esposa que é uma dona de casa ou que é do lar. Porque muitos homens hoje não querem também, como você bem colocou, Helena, mas aqueles que exigem, não, você tem que ir trabalhar, vai trabalhar. Até solteiros, namorados, noivos, que quando saem para comer, em outros tempos o homem pagava a conta, não era? Hoje é dividido, olha, eu pago a minha conta, eu pago o meu lanche, você paga o seu. Eu pago minha entrada no cinema, você paga. Entendeu? Até hoje, os noivos, que é uma época ainda de conquista, mas os homens já estão dividindo tudo coisas, também. Né? Então é preciso esse apoio do marido, que ele se sinta realizado como sendo marido de alguém que escolheu se dedicar à casa, aos filhos, e a ele, né? A ele, em primeiríssimo lugar. E outra coisa, antes do marido, a Deus. Porque essa vida de ativismo desenfreado que a sociedade impõe, né? Então essa mulher que trabalha fora, às vezes uma jornada de 8 horas de trabalho, chega em casa, tem a segunda jornada de ver as crianças, para casa, como é que está o andamento da casa, tem que dar atenção ao marido, né? Precisa ser amante, senão vai perder esse marido. Eu pergunto, que hora que essa mulher e que tempo essa mulher tem para estar na presença do Senhor? Buscando refrigério, buscando intimidade, comunhão com Deus. Até estratégias para lidar com os filhos, com o marido, com a casa, né, com todas as questões que envolvem né, o andamento de uma casa. E não é fácil, definitivamente. Não e eu falo também de experiência própria, né? Eu estou aqui, eu apresento aqui o Chá das 4, eu venho gravar de 15 em 15 dias o chá, eu apresento também o Diante do Trono, que é outro programa aqui da Rede Super, também de 15 em 15 dias eu venho gravar, mas eu sou dona de casa, né? Então eu sei muito bem o que é uma trouxa de roupa para passar, é uma tarefa árdua, porque você está passando sabendo que vai passar de novo na semana que vem a mesma trouxa, do mesmo tamanho, a comida tem que fazer todos os dias, né? A louça tem que ser lavada todos os dias, várias vezes no dia. E, por exemplo, até para uma faxina, a gente pode ter uma ajuda, mas, por exemplo, manter as gavetas da sua casa organizadas. Coisas íntimas, né? Isso são coisas que a dona de casa que tem que fazer. Não tem outra pessoa que você vai confiar essa tarefa. Né? Mas até que hoje, né, são personal para tudo, né? Tem personal até para arrumar guarda-roupa. Tem mesmo. Tem. Pessoa, eu acho isso assim tão estranho. Você contrata uma pessoa e paga para arrumar as gavetas da sua casa, suas coisas íntimas. Como que a mulher fica sabendo, às vezes, que a camisa do marido tá sem botão? É verdade. Porque eu só fico sabendo. A gente só fica sabendo disso quando tá passando a roupa, né? Exato. Às vezes no processo de lavagem foi embora. Aí tá passando a roupa, olha, tá faltando um botão. Né? Então, se tem alguém que me ajuda, fala assim, olha, se tem alguma roupa precisando de um conserto, um botão frouxo, separa que eu vou consertar. Né? Mas você fala isso para as pessoas não acreditam, entendeu? Eu não acredito que você vive nessa vida ainda. Uma vez uma pessoa falou assim, Helena, há um bom tempo atrás, a pessoa que não me conhece, falou com uma pessoa que me conhece. A
eu tô muito gorda, depois do parto eu não consegui me refazer e tudo. E essa pessoa que me conhece falou assim, não é desculpa não. Vocês têm que fechar a boca, fazer caminhada, se esforça. Você vê a Helena do Diante do Trono, ela tem 4 filhos. Mas a Helena deve viver em spa. Ai, meu Esparadrapo, né? Esparadrapo. Spas legais lá em casa, eu lavo 2 banheiros, queimo uma caloria que eu vou te contar. Então, mas eu falo isso, gente, com muita gratidão no meu coração. Porque eu não vou dizer pra vocês que eu sou apaixonada com serviço doméstico, não. Nem eu, não tô com paixão. Eu não vou dizer isso, que eu estaria mentindo. Mas eu tenho aprendido ao longo do tempo que, bom, eu tenho um marido que eu possa passar as camisas dele. E eu lembro quando eu era adolescente que eu ficava assim... eu apaixonava pelos moços, ficava pensando, vou passar as camisas dele. Então hoje eu sinto o maior prazer de passar as camisas do João Lúcio. Quantas mulheres aí ficaram viúvas, e olharam para trás e pensaram, meu Deus, eu trabalhei o tempo todo... Todas as vezes que eu chegava em casa, meu marido já tinha chegado, eu não curti, eu estava sempre cansada para ele, eu nunca passei a camisa dele, eu nunca, entendeu? Eu cuidei das coisas dele. Então, quer dizer, fica chorando sobre o leite derramado, não tem tempo de fazer mais nada. Porque nem sempre as coisas são boas, assim. É tudo na vida, tudo tem o seu tempo difícil. Muitas das vezes eu tive vontade de falar assim, de desistir, falar, não, vou voltar a estudar, vou trabalhar... Mas eu falei, Senhor, não é isso que o Senhor tem para mim. Você tem que descobrir, você, mulher, tem que descobrir o que Deus tem para você, o que você sonha para você, investir no seu sonho. Eu, desde criança, investi nesse sonho. Eu lembro quando eu fiquei noiva. Feliz, né, Marcília? E fui casar e fui fazer um enxoval. Eu comprei 30 camisolas. Gente! Eu pensava, uma para cada dia. Eu sonhava com o casamento, com a casa. Eu sonhava com o momento que o Edson ia chegar do trabalho e que eu estaria fazendo comida. Eu já tinha livros de receita. Eu não sei qual é a profissão que você, mulher, sonha. Mas você tem que investir no seu sonho. Exatamente. Então, teve momentos assim que o enxoval quase todo pronto e eu dormia no quarto junto com minha irmã. Às vezes, a noite toda eu revirava aquele enxoval, sonhando aonde eu colocaria aquela toalha. E minha irmã falava assim... não acredito, você vai mexer nesse enxoval de novo. Só curtição, né? Só. E a gente vai continuar curtindo esse papo daqui a pouco, no próximo bloco. Não sai daí. Ficava abrindo, olhando. Agora, com sinceridade, uma das épocas mais tranquilas. Graças a Deus. Eu tava muito feliz. Nós já voltamos, Marcília. Esse assunto é muito empolgante. Não para. 4 mulheres, quando se ajuntam, vocês de casa já sabem, né, pessoal? Quem sabe que eu falo muito pouquinho. Nós já estamos de volta no Chá das 4 de hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, que está tratando sobre a dona de casa. Nós estamos recebendo aqui a Marcília, uma dona de casa que tem sido um exemplo para todos nós. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, né, Marcília? Eu queria, meninas, dividir com vocês um livro. Quer dizer, eu vou ler um trechinho desse livro. Ele foi escrito pela Vera Vilaça, se chama De Volta para Casa. Uma empresária muito bem-sucedida, que trabalhou durante 30 anos em grandes empresas, uma mulher, vamos dizer assim, profissionalmente realizada. E o primeiro capítulo chama-se Papo Sério. Financeiramente também, né? Financeiramente também, realizada. Muito realizada. E aí, depois de 30 anos... a Vera se aposentou e ela escreveu então esse livro. E eu quero dividir com vocês e com o pessoal de casa. Chama-se Papo Sério. De volta para casa. Foi bem mais fácil sair do que retornar. Após 30 longos anos de trabalho, parei. Estou finalmente aposentada, voltei para casa. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando o movimento de libertação feminina, o feminismo, chegou ao Brasil no final dos anos 60, fiquei muito empolgada. Eu era uma adolescente que via naquele movimento a oportunidade de ser realmente livre. As mulheres poderiam fazer o que quisessem. Não eram iguais aos homens? Não poderiam seguir os mesmos caminhos? Claro, eu lia tudo o que caísse em minhas mãos sobre o assunto. Em jornais, revistas, livros, assistia a entrevistas e debates. Decidi tornar-me feminista.
Primeiro, comecei a cuidar da minha parte intelectual, enriquecer meus conhecimentos. Li as obras completas de Dostoiévski, Tolstói, Ibsen, Garcia Lorca, Gabriel Garcia Marques e Camões. Apenas para citar alguns estrangeiros. Entre os brasileiros, todas as obras de Clarice Lispector, Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio de Azevedo, Graciliano Ramos, Humberto Guimarães e muitos outros. Profissionalmente, decidi-me pelo marketing, minha paixão. Então, também me propus a ser a melhor. Da faculdade à pós-graduação, na Fundação Getúlio Vargas, mais o devorar de centenas de livros sobre o assunto, a uma excelente carreira de executiva. A evolução foi lenta e planejada com cuidado. Casei-me, tive 3 filhas, mas nunca parei de trabalhar. Ser dona de casa nunca passou pela minha cabeça. Chegava até a olhar com certo desprezo mulheres que optavam por cuidar da casa, marido e filhos. Minha vida era cheia, excitante, e meu trabalho me proporcionava um salário muito, mas muito bom, que me permitia ter o que quisesse. Não, eu definitivamente não deixaria de trabalhar, ter meu próprio dinheiro, ser dona do meu nariz. Naquela época, confesso, meu trabalho era a coisa mais importante da minha vida. Exceto pelos anos que foram passando e a idade chegando, a temível menopausa se instalando. Depois de tantos anos, não suportava mais as intermináveis reuniões, viagens constantes, muitas vezes inesperadas, o trânsito de São Paulo, os aviões, os aeroportos, os dias longe de casa, era de enlouquecer. Prazos curtos, grandes orçamentos, pessoas tão diferentes. Dei um basta a tudo, criei coragem e me aposentei. Voltei para casa. Foi assustador. Eu não tinha, ou achava que não tinha, mais identidade. Cartões de visita? Nada. Sim, claro, porque antes, ao meu sobrenome era sempre acrescentado o nome do banco em que eu trabalhava e a função que eu exercia. Meu cartão de visita era o meu orgulho. Eu era a Vera Lúcia tal, do banco tal, responsável por tal área, respeitada em meu segmento de atuação. Essa era a minha identidade. Minha casa? Ora, minha casa era apenas uma estação de embarque e desembarque para novas e excitantes realizações. E agora, o que eu iria fazer em casa? Mofar? Morrer? Lenta e dolorosamente fui compreendendo que eu não conhecia minha família. Descobri que minha filha mais velha era tal como eu, guerreira e dedicada à vida profissional. A do meio, sensível, carente e muito inteligente. A mais nova, tímida e retraída. Também descobri que a mais velha era muito alegre, a do meio, uma malhadora incansável, do tipo rata de academia. E a que a mais nova tinha um senso de humor incrível. Descobri o marido maravilhoso que tinha, ao qual Deus dera o que considero um dos melhores dons, a paciência. E aí ela segue fazendo uma narrativa, né, de como que ela se descobriu. E é tão interessante que ela fala assim, e agora, né? Eu não conheço essa família, vou ter que conhecer todo mundo, os gostos, as vontades. Era a casa dela. Era a casa dela. 30 e a família anos, dela, gente, né? Então, assim, você vai legando a outra pessoa a oportunidade de ver o primeiro sorriso do seu filho. Isso é de levar no primeiro dia de aula. Gente, isso não tem preço. Sim. De ir nas festinhas de Dia das Mães. E a gente pensa que eles não percebem. Eles percebem tudo. Com né? certeza. Eu lembro quando eu vou na festinha dos meus filhos, eles ficam impacientes até me achar no meio das mães. Entendeu? Eles ficam... Aí quando eles me veem, cheios de orgulho, né? Orgulhosos de ver a mamãe. Sem contar que ali. essas festinhas nos fazem sentir cada vez mais jovem. É verdade, é verdade. Pedro já está na faculdade, a Aline também. O João está menorzinho e ainda está nessa fase. E eu olhei para o Pedro e a Aline esse ano na faculdade, dizendo... Estou ficando mais velha. Agora que me senti um pouco mais velha. Mas que interessante você falando disso de mais velha, porque a gente também tem um estereótipo de mulher dona de casa, né? Quando a Marcília entrou, a gente falou, ó, linda. Porque aquele estereótipo ainda de mulher de rolinho, velhos bobs, lenço no cabelo, aventalzinho, avental, todo sujo, de as ouro. unhas arrebentadas. Né? E durante muitos anos eu até entrei nesse estereótipo que você disse e... Até hoje eu me vejo assim, a minha alegria é a alegria do Edson e dos meus filhos. Eu me sinto realizada, em primeiro lugar, quando estou fazendo algo para Deus. Porque se eu tenho o marido que tenho, os filhos que tenho, a casa que tenho, é por Ele, é pelo amor e a misericórdia dEle.
E depois de vê-los realizados. E há pouco tempo eu tirei carteira. Parabéns! Ai, que bênção! De uma pessoa disse assim pra mim, além de ser dona de casa, você não dirige. É difícil, né? Ai, Ô, gente, luta! No meio de uma reunião, todas trabalhavam fora, todas dirigiam. Eu saí daquela reunião me sentindo a pior mulher do mundo. E Deus ainda falou assim comigo, filha, vai abrir uma autoescola debaixo da sua casa praticamente. Eu te abençoo. E tirei carteira, e ganhei carro. Oh, é que tão coisa bom trabalhar boa. para Deus, trabalhar para as pessoas que você ama, porque há uma recompensa. É verdade. E teve um dia que eu estava meditando na palavra de Deus, e a palavra diz, tudo que você fizer seja feito para a glória de Deus. Tudo. E um dia eu estava muito é tristinha Tudo, e cansada. tudo é tudo. Tinha tido uma empregada já há 4 anos e não adaptava com outras. E eu estava muito triste. E desanimada de fazer as coisas. E fazendo as coisas até meio assim de qualquer maneira. E eu fui para a palavra, que eu falei, Senhor, é meu alimento e meu sustento. E eu meditei naquela palavra, fazer tudo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, eu não estava fazendo para o Edson nem para os meus filhos. E eu comecei a ter essa mentalidade, que em primeiro era para Deus. Depois vinha o Edson e os meus filhos. E a alegria voltou, e a felicidade voltou. E tudo que eu faço hoje, quer seja na minha casa, quer seja na igreja, lá na célula que eu lidero, que é só de mulheres, que eu as amo muito, quer ser pregando em outras igrejas para outras mulheres, eu sempre digo isso. Tudo que você fizer, não pensa em que você está fazendo para o seu marido em primeiro lugar, para os seus filhos. Há um Deus acima de tudo isso. E que nunca fica devendo nada a ninguém. E eu sou sempre recompensada. E eu fico vendo outras mulheres que trabalham fora. E às vezes o meu salário é muito melhor. Exatamente. O meu patrão é maravilhoso. Eu durmo com o meu patrão, eu passeio, viajo com o meu patrão. E o meu patrão sabe do que eu gosto, o carro que eu gosto. É um patrão que eu amo e que eu não vejo a minha vida sem esse patrão. Não queria ter outro. Mas uma coisa interessante é que a mulher perdeu mesmo essa alegria de ser dona de casa por causa do massacre social, né, da exigência social. E aí a Vera Vilaça, nesse livro, ela fala assim, e o que eu descobri? Que nós, como pioneiras no movimento feminista, né, a gente foi do jeito que a gente sabia, desbravando tudo, e por isso nós sofremos mais. O que aconteceu? Eu me descobri frustrada. Eu descobri que o que nós conseguimos com isso tudo? Nos tornarmos mais estressadas, exaustas, o índice de infarto aumentou. A velhice fora de hora. A velhice precoce. Precoce. Né? A menopausa, Precoce. né? Precoce também pelo fato do estresse excessivo, né? Do cansaço excessivo, da dupla jornada. Outro dia eu conversei com uma amiga, 35 anos, está na menopausa. Na época da minha mãe eu não via falar que nem menopausa tinha. Eu conheci menopausa há poucos anos. Eu ouvi falar de menopausa há poucos anos. Por causa do excesso de tarefas. Aí agora, quando você falou que você estava num grupo e que as mulheres, né, ficaram admiradas, né, espantadas, né, mais do que admiradas, além de ser só dona de casa, você também não dirige? Aí a gente faz uma pergunta, né? Será que é ser menos mulher ser dona de casa? Será que é ser menos mulher não dirigir? Será que é ser menos mulher não ter um contra-cheque ao final do mês? Será que é ser menos mulher ter o marido como essa fonte de provisão também? Eu acho que essas coisas precisam ser retiradas da cabeça das mulheres da atualidade. Alguém de casa pode estar questionando assim, mas Dia Internacional da Mulher, essas 4 não deveriam estar falando da conquista da mulher no mercado de trabalho, nas empresas, na política. Elas estão falando de ser donas de casa. Mas a proposta é essa mesmo, né, Helena? É chamar a atenção da mulher para o valor da mulher, da conquista da mulher, independentemente dela ter um contra-cheque, dela ter um trabalho fora de casa. Exatamente. Ou seja, é ser mulher feliz, realizada. Com direito à escolha. Com direito à escolha, encontrar o seu lugar. Puxa, se você escolheu ser dona de casa ou ser uma pessoa do lar, por que a outra tem que criticar? Até porque, ao longo da minha caminhada,
Eu vejo que as mulheres discriminam mais umas às outras Do que os homens. Do que os homens. E falar em homens, nós vamos querer saber o que pensa um homem a respeito desse assunto. Ele é casado há 35 anos com uma dona de casa. Vamos ouvir o pastor Vanderlei Miranda. Eu, como vivo há 31 anos com uma mulher que optou por ser dona de casa, embora seja também pastora, mas escolheu ser dona de casa, para mim é fácil falar sobre isso. Eu tenho, de fato, uma pessoa e convivo com uma pessoa que tem sido uma bênção, e o fato de ter escolhido ser dona de casa fez com que ela pudesse conviver mais de perto com os nossos filhos, as nossas filhas, né, e o nosso filho caçula, podendo acompanhar todas as fases da vida deles, e isso foi muito importante. Certa vez eu cobrei da minha esposa que ela viesse trabalhar comigo, me ajudar, eu precisava muito de alguém me ajudando. E ela me disse algo que me convenceu de uma vez por todas. Ela me disse: Vanderlei, para te ajudar na loja, você pode pagar uma pessoa. Agora, para fazer o que eu faço dentro de casa, você não vai encontrar ninguém para me substituir por salário algum. E isso me convenceu. E ela tem sido, de fato, essa companheira fiel, idônea, que optou com alegria por ser dona de casa e tem feito isso com excelência. Não é coisa comum nos nossos dias, mas percebo que as mulheres que fizeram isso, essas, talvez eu vá agora provocar a crítica de algumas. Essas mulheres, eu percebo, são mais felizes. E sabe que eu concordo? Também concordo. Sabe que eu concordo? Porque a mulher que optou por estar em casa, ela está mais antenada com tudo que está acontecendo. E ela participa desses lindos momentos. Eu lembro que eu trabalhei... Que eu falo assim, gente, será que eu vou dar conta, né? A gente Maria aí se preparando, né? É muita coisa mesmo. Eu vejo a própria pastora Renata, né? E o pastor Márcio lá. Hoje os filhos eles estão, né? Tem neto, a Mariana está para se casar, daqui um dia estão só os dois em casa. E eu sei que vai ser aquela sensação da tarefa cumprida. Eu também penso assim. Porque agora, o que adianta você ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e perder sua casa, e perder a seus própria filhos, casa, sua filha, seus filhos? O bem mais precioso que Deus nos deu abaixo da salvação é a nossa família. Verdade. Eu sei quando tem alguma coisa errada com meus filhos, o jeito do Pedro entrar em casa e abrir o portão e pisar. Isso é tão importante. E passar por mim, eu sei que algo aconteceu. O olhar deles, o tom de voz, né? Ou mudos, ou falando, eu sei que algo errado aconteceu. Mas eu quero retomar a parte que a Yara estava compartilhando da discriminação. Mas nós somos grandes, assim, culpadas disso, eu acho. Porque a Bíblia também diz que as mais velhas tinham que ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Exatamente. Ser dona de casa não implica lavar, passar e cozinhar. Não vai muito mais além. De uma vida emocional, espiritual, saudável. De uma mulher bonita, saudável, com quilos a mais ou a menos, não importa. Mas feliz e saudável, vai muito mais além. Agora, sabe quando você traz essa questão que a Bíblia fala disso, né? Paulo escrevendo a Tito, e isso se perdeu de alguma maneira ao longo da igreja? Eu quero levantar aqui uma outra questão. Mas antes eu quero pontuar a felicidade da mulher que não trabalha fora, dizendo que ela é mais feliz porque ela não vive o conflito de estar dividida entre a vida profissional e a educação dos filhos. Pesquisas mostram que por mais que a mulher se sinta realizada e diga que não se preocupa com isso, quando ela está consigo mesma, esse conflito ele está instaurado. Meu filho, com quem eu vou deixar? E agora? O que está acontecendo com meu filho? Então ela é mais feliz que ela está ali, como eu vivi no tempo também, criando os meus filhos, cuidando da minha casa, me sentia realizado, eu sabia o meu tempo aqui, para a minha vida, nesse momento, é o meu ministério, a minha profissão, né, entre aspas, e isso é muito importante. Agora, quando nós colocamos a Bíblia, alguém pode pensar assim, mas essas 4 só pensam assim porque elas são Bíblia.
Não é bem assim, não, né? É porque a gente também pensa, pessoal. E olha aqui, olha, eu quero dividir com vocês mais uma coisinha da Vera. E depois eu quero falar o que, que a Bíblia fala sobre essas coisas Tá também. bem, então E eu também quero. Você quer, Mari? Olha que análise legal que a Vera Vilaça faz. Eu sei o quanto o mercado de trabalho para a mulher é difícil. Em qualquer posto e na grande maioria das profissões, ela sempre ganhará menos e terá que mostrar o dobro de eficiência de um homem na mesma função. Então, se analisarmos sociologicamente, veremos que a mulher, sendo em quase todos os níveis de profissões uma mão de obra mais barata, obterá trabalho com mais facilidade. Sem esquecer, insisto, que sua dedicação terá de ser sempre maior. Se a mulher se dedica muito mais à empresa, ganha e a família perde miseravelmente. Vamos analisar juntos. Se observarmos que quase 51% da população economicamente ativa no Brasil é composta de mulheres, isso significa menos emprego para os homens, menos renda para a família, mais mulheres fora de casa e mais filhos sendo criados por estranhos. O que prova também, existe uma pesquisa que prova que os filhos que têm mães que passam longo tempo fora de casa facilmente se envolvem em criminalidade e uso de drogas. E você vai me dizer que eu estou falando só da Bíblia? Eu estou falando do que está aí. Analisa a sociedade quando as mulheres estavam mais voltadas para a família e analisa a nossa sociedade. Gente, misericórdia, nós estamos vivendo o caos social, menores cometendo crimes hediondos, eu não preciso nem ser detalhista, né, o caso do João Hélio aí, menores. Onde estão as mães desses meninos? Verdade. Entendeu? É claro que tem toda aquela questão, a mulher que tem que sair de casa para pôr comida dentro de casa. Mas quantas mulheres aí estão trabalhando egoisticamente, pensando só em si? Se você quer ter uma carreira, então abra mão de ter filhos. Claro. Né? Se você quer ter uma carreira, fala assim, olha, eu quero ter uma carreira, eu vou abrir mão, então, de ter filhos. Porque para que ter filhos? Para entregar para estranhos? Para gerar aí uma geração totalmente sem valor, né? Sem valores morais, sem precedentes, sem exemplos, sem referencial, né? Agora, quando falo de Bíblia, até bem colocado, não é só a Bíblia, mas se a gente ainda assim pegasse só a Bíblia, nós teríamos respaldo para essa discussão nos dois lados. Por quê? Porque a Bíblia não condena em momento algum que a mulher seja bem-sucedida em profissões ou atividades extra-lar. A Bíblia não condena isso. Pelo contrário, nós vamos perceber ao longo do Velho Testamento algumas mulheres que Deus levantou para ser juíza. Foi Débora, né? Esther, numa posição de rainha, num momento tão apropriado que a gente pode entender a mulher na política a partir de Débora. Mulheres fortes, né, que até influenciaram decisões das nações. Exatamente. Eu acredito nesse tipo de mulher. Exato. Que por um lado frágil, mas uma mulher forte, valente, com dignidade, espaço. Né, com força de caráter. Aí a gente chega em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de finas joias. E ali vai falando sobre esta mulher. Ela é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa, mas ela é uma mulher também produtiva, porque ela era uma, vamos chamar de microempresária. Ela negociava. Ela negociava. O coração do marido confiava nela porque ela lhe fazia bem, não mal, todos os dias. Era uma mulher que examinava uma propriedade, e comprava e adquiria. Era uma mulher de negócios. Então, em momento algum, a Bíblia prega que nós, mulheres, não podemos ter outras atividades. Exatamente. Né? Mas é preciso ter o equilíbrio. Porque o fato de ter atividades extra-lar não nos isenta de sermos esposas, mães e boas esposas, boas mães e boas donas de casa. E nem sempre a gente não está querendo passar essa visão de quem sempre está todo o tempo em casa, está fazendo tudo sempre certo. Eu conheço mulheres que trabalham fora e que suas casas andam em ordem. E tem amigas íntimas. E conheço outras também que todo o tempo está em casa e a casa está uma desordem. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, só das quatro para um rápido intervalo e a gente volta já. Mas é verdade, né? Tem gente que fica em casa só por uma questão de ficar em casa. A casa fica um caos. Essa parte.
bem, meninas. Agora nós vamos para nossa hora mais gostosa para adoçar esse assunto que já é doce, né? A hora do chá, pessoal. Vamos para a hora do chá? Yara, você queria falar que alguma coisa? Tem algumas considerações que você queria fazer? O que eu queria colocar, essa briga que existe, né? Entre homem e mulher, essa briga chamada briga Guerra do sexo. Guerra do sexo, né? Mais guerra de gênero do que do sexo, porque a diferença sexual é biológica, né? A questão de gênero é algo construído socialmente. Então, essa briga toda que existe aí, essa guerra de gênero, vamos colocar assim, só existe porque o homem escolheu não prestar atenção naquilo que Deus diz a respeito da mulher. Se o homem prestasse atenção, ele trataria a mulher com respeito, né? Com uma dedicação apropriada, não estaria subjugando a mulher. Então, toda essa briga que veio ao longo dos anos, nas culturas mais antigas, e a partir da Revolução Industrial, mulher no mercado de trabalho sendo escravizada, tudo isto porque o homem, e aí agora quando eu falo homem macho, né? O homem se esqueceu de voltar-se para os princípios da palavra de Deus, quando Deus trata a mulher, quando Jesus resgata o valor da mulher em várias passagens da Bíblia, né, que mostra o encontro dele com algumas mulheres, como que Jesus resgata o valor da mulher. Como ele valorizou a mulher. Como ele valorizou. E o homem, de modo machista, escolheu ignorar isso. Aí as mulheres, de modo feminista, tentaram resgatar isso. Construíram algumas coisas, sim, mas nos fez perder em muitas outras coisas também. Então não seria necessário isso, né? E o tema diz dona de casa, né? O tema do programa de hoje. E eu queria te falar para dona de casa, que é aquilo que eu sou, com muito amor. Às vezes tenho dificuldade, ainda tenho muito para aprender. Mas para você que é do lar, que é dona de casa, ou uma micro ou mega empresária, mas você, mulher, que Deus te ama assim na profissão que você escolheu, ou no lar, onde quer que seja, Deus te ama. E que você nunca esqueça que há uma recompensa para tudo que você faz. Mesmo que seu filho não veja, seu marido não elogie, Deus vê e Ele te ama e um dia te recompensará por ser mulher e pela escolha que você fez, se foi a escolha certa. É verdade. Amém. Não há recompensa melhor do que nós criarmos os nossos filhos e olhar para trás e falar, uau, valeu a pena. Valeu a pena, peguei o melhor da festa, né? Eu não perdi o melhor da festa, eu participei do melhor da festa. E agora meus filhos têm independência, equilíbrio, uma cabeça legal, eles podem seguir o caminho deles. E agora eu com meu maridão, vamos sair por aí com uma mochila nas costas. Eu estou entrando nessa fase. Eu estou começando e aprendendo com Eu vocês, estou na caminhada, eu chego lá. Eu estou chegando lá e você vai chegar com muito sucesso. Amém. Eu quero mesmo. Agora, gente, você de casa, Aprender. eu quero deixar para você essa dica do chá de camomila, que é esse livro da Vera Vilaça, que foi citado aqui todo o tempo, o De Volta para Casa. Esse livro realmente é ótimo e a gente leu aqui algumas coisas que a Vera pontuou sobre a experiência pessoal dela, mas ele é um livro 1001 utilidades. Tem dicas de economia doméstica, dicas de decoração, De artesanato. de artesanato, de tudo, de beleza, dicas de beleza para você ser uma dona de casa, antenada, inteligente, uma mulher dinâmica, uma mulher que transforma a sociedade, não apenas uma mulher que cuida da casa, mas que o seu cuidado com a casa influencie a sociedade. Talvez a nossa sociedade esteja tão conturbada porque as mães se ausentaram de suas casas. A gente termina o Chá das Quatro por aqui. Eu quero agradecer, Marcília, viu, a sua contribuição, que você continue sendo uma inspiração, né? E você de casa, seja uma dona de casa, faça o que você tem vocação para fazer, mas lembre-se sempre, tudo que você semear, você vai colher. Até o próximo Chá das Quatro, se Deus quiser. Aquele brilho
teu olhar que eu te dei. Passou rápido esse chá, né? Muito. Voa. Quando é bom, voa. Tem muita coisa boa pra falar dessa Cadê aquele amor que eu formei? a hora que a gente... Eu vou despertar a ira de muita gente em casa, você sabe disso. Mas você sabe que muita ira, mas também muito desejo de mudança. A hora que a gente estava aqui conversando, eu vi mulheres acuadas em quartos escuros.